pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de home care manipulados. E este é o canal onde você encontra tudo o que você precisa saber sobre o que tem de mais moderno na área da estética, principalmente sobre a prescrição estética. E aqui no canal a gente tem vídeo novo toda semana, então se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder todo o conteúdo maravilhoso que tem toda semana aqui no canal. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre um dos temas mais polêmicos e aonde tem maior número de dúvidas dentro do mundo da estética. Eu tenho certeza disso, porque é um tema muito polêmico que coloca muito profissional contra, muito profissional a favor. E hoje vocês vão aprender tudo que vocês precisam saber sobre esse tema para ter um posicionamento e entender de vez tudo. A gente vai desmitificar todos os mitos que tem dentro desse tema. E esse tema, então, é o colágeno, o nosso tão falado colágeno. Então você vai ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o que é o colágeno, se faz bem, se não faz, quais os tipos de colágeno que nós temos no corpo, quais os tipos de colágeno que nós temos à disposição para comercialização, quando deve suplementar, quando não deve, se é benéfico, se não é, o que faz no nosso corpo. Então, tudo que você precisa saber sobre o colágeno, você vai aprender comigo até o final desse vídeo. Então, vamos junto até o final desse vídeo para você aprender. Então, o colágeno está presente no nosso corpo e é uma das proteínas mais abundantes em todo o nosso corpo. Quer dizer que a gente tem colágeno em grande parte do nosso corpo. Então, ele representa cerca de 25 a 30% do total de proteínas que nós temos no corpo. Então, é uma grande quantidade. Então, quase 30% de todas as proteínas do corpo são colágenos. E esse colágeno é uma das principais proteínas, uma das principais substâncias que dão estruturação para o nosso corpo. Então, tanto para a pele, quanto para tendões, quanto para articulações e até ossos. Substância chamada de cimento biológico, para vocês terem uma ideia da importância na estruturação. Então, dentro de uma arquitetura, o colágeno seria como o cimento entre os tijolinhos. Mas a gente está falando até agora da substância que o nosso corpo produz. Então, é uma proteína produzida pelo nosso corpo. E esse colágeno é composto, como é uma proteína, ele é composto de aminoácidos, principalmente lisina, prolina, hidroxiprolina e mais alguns outros que são chamados de cofatores, que são substâncias que precisam estar presentes na reação de síntese do colágeno. Então, o corpo pega os aminoácidos, transforma numa proteína, que vai ser o colágeno, nas regiões onde há necessidade de síntese de colágeno. Então, se o teu corpo está precisando na pele, vai ser produzido na pele. Se está precisando numa articulação, vai ser produzido naquela articulação. Mas o que vai variar de um colágeno para o outro? Se, na verdade, todos são feitos de aminoácidos. Vai variar a sequência que esses aminoácidos se ligam. Então, não é a composição é a mesma. Nós temos 21 aminoácidos, mas o que vai variar vai ser como eles se ligam. É como se fosse um jogo de Lego. Quando a gente compra aqueles balde de Lego para criança, né? Ali vem, sei lá, 50 peças, vamos supor. Quantas estruturas, quantos modelos de Lego você pode fazer? Quantas casinhas de Lego você pode fazer? Muitas, incontáveis. Porque conforme você vai dispondo aquelas pecinhas, você gera uma proteína. E da mesma forma o nosso corpo faz. Ele pega esses 21 aminoácidos e ele liga em sequências diferentes, de formas diferentes. E cada forma que ele liga, ele gera uma proteína diferente, tá? Então, o nosso colágeno é feito de principalmente esses 3 aminoácidos, prolina, glicina e hidroxiprolina, e mais uns cofatores que precisam estar presentes para que essa reação de síntese dessa proteína aconteça. E quando a gente fala de tipos de colágeno que a gente tem no corpo, aí a gente vai falar de uma gama gigante. Para vocês terem ideia, nós temos 28 tipos de colágeno no nosso corpo. Então, todos são colágeno, mas cada um tem uma estrutura arquitetada de forma diferenciada para cumprir a sua função. Então, o colágeno que eu tenho na pele é diferente do colágeno que eu tenho numa articulação, por exemplo. Cada um tem uma função
Cada um tem um papel diferente para desempenhar. Então, por isso, eles têm essas composições diferenciadas e por isso nós temos esses 28 tipos. Mas a gente vai falar dos mais importantes, que é aqueles que nos interessam, tá? Então, começando pelos tipos de colágeno 1 e 3. Então, é um dos tipos mais abundantes de colágeno e ele está presente na pele, que é onde nos interessa, mas também está presente nas articulações e nos tendões. Então, o nosso foco normalmente vai ser 1 e 3, porque é o colágeno que a gente quer que seja fabricado na pele, porque é o colágeno que vai dar sustentação. E depois, até o final desse vídeo, vocês vão me dizer se vocês concordam com a suplementação ou não, tá? Então, vocês mesmos vão chegar a essa conclusão se vai fazer bem, se não vai. Vamos até o final do vídeo. Agora a gente vai falar sobre os tipos de colágeno que a gente tem no nosso corpo, que o nosso corpo fabrica. Então, na verdade, nós temos 28 tipos de colágeno. Então, é bastante quantidade de diferentes proteínas que são, na verdade, colágeno, mas tem algumas composições diferenciadas para cumprir papéis diferenciados. Porque o colágeno que eu tenho na pele não pode ser o mesmo colágeno que eu tenho numa articulação, num tendão, que é bem mais rígido, né? Vontade a gente tem de ter a pele rígida que nem um tendão, mas não tem, né? Infelizmente não tem. Corpo é perfeito, cada colágeno no seu lugar, cada macaco no seu galho. Então a gente vai ver os principais colágenos que são de interesse para nós, que são os que são mais abundantes, tá? Começamos então com o tipo 1. O colágeno tipo 1 é de todos o mais abundante. Ele está presente tanto na pele quanto nas articulações e também nos tendões. Então é um colágeno bem versátil, ele está presente em todos esses órgãos, em todas essas regiões. E agora o colágeno tipo 2. O tipo 2 é um tipo mais específico das articulações. Então é um colágeno que não está presente na pele, por exemplo. Então ele é mais característico de articulações e tendões, principalmente articulações. O colágeno tipo 3 é aquele que está na pele e na pele jovem. Ele é considerado um colágeno imaturo, ou seja, mais tarde ele vai ser transformado em colágeno tipo 1. Mas no início, quando ele é jovem e na pele jovem, ele tem essa característica de ser tipo 3. Por isso que a gente vê nas crianças, quando a gente toca na bochecha, é fofinha, parece um balãozinho infladinho, né? É bem denso, porque aquilo ali é muito colágeno tipo 3. Então ele está bastante presente na pele jovem e é um colágeno jovem. E também nos tecidos dos vasos sanguíneos, no epitélio dos vasos sanguíneos. Esse é o colágeno tipo 3. E nós temos também o colágeno tipo 4, que ele está basicamente presente nas membranas basais. Então aqui a gente não vai entrar muito em detalhe porque não é um colágeno que vai nos interessar. Então o colágeno que nos interessa para nós da estética são o tipo 1 e o tipo 3. O 2 vai ser o das articulações e para nós na estética nos interessa tipo 1 e 3, ok? Agora a gente vai falar dos tipos de colágeno que a gente tem disponível para comercialização. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de colágeno. O colágeno não hidrolisado, que é o colágeno a molécula inteira, e o colágeno hidrolisado. Mas quando a gente fala de colágeno, a gente não está se referindo a um tipo específico, se é 1, se é 3, se é 2. Quando a gente fala em colágeno, é colágeno. É uma molécula generalista. Ela cumpriria qualquer papel, via de regra, tá? Então, esse é o colágeno comum. E também nós temos o colágeno hidrolisado. O que significa esse colágeno hidrolisado? Significa que ele passou por um processo de hidrólise, que é uma reação que faz a quebra dessa proteína em subprodutos, em substâncias menores, em moléculas menores, que são os peptídeos. Então, os peptídeos de colágeno são essas substâncias, essas moléculas menores, que são as frações do colágeno. E nós temos, mais especificamente, disponível para comercialização que tem embasamento científico, 3 tipos de colágeno. Primeiro, o colágeno UC2, que é o colágeno tipo 2, que é extraído do osso externo do frango. E esse colágeno é indicado, e os estudos mostram, já tem vários estudos sobre ele, mostram que ele tem uma eficácia muito boa quando ele é suplementado para pessoas que têm problema articular, desgaste articular, ou atletas que usam muitas articulações, que fazem muito impacto nessas articulações.
Esse colágeno C2, ele é muito bom, tem mostrado resultados muito promissores, resultados muito bons, quando ele é indicado, então, para modular o sistema imunológico dessas articulações, para evitar o desgaste articular. Então, é um colágeno que ele foi fabricado, sintetizado e estudado para fins de suplementação e evitar desgaste de cartilagem. Então, não tem nada a ver com a pele, tá? Então, esse é um colágeno tipo 2. E depois a gente tem dois outros tipos, que são os que têm embasamento científico, que é o colágeno verisol e o colágeno peptidase. O que são esses colágenos e por que eles têm esse nome e por que eu não estou falando dos outros? Porque esses têm estudos e os outros não têm estudos, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre o que tem ciência. Então, esses colágenos, o verisol e o peptidase, são colágenos hidrolisados, ou seja, na verdade ele não é colágeno, a gente chama para fazer um marketing, né? Porque aquilo ali vai ser transformado em colágeno, mas na verdade ele é peptídeos de colágeno, que são as moléculas pequenininhas. São frações, são pedacinhos pequenininhos de colágeno quebrado, então hidrolisado, que a gente vai suplementar nosso corpo para o nosso corpo, então, usar esses peptídeos como matéria-prima e produzir o nosso colágeno. Então, na verdade, a gente não está suplementando colágeno, a gente está suplementando peptídeos para que o nosso corpo consiga, então, produzir, né, fabricar colágeno para nossa pele. E por que essas duas marcas? São essas que têm os estudos que eu falei para vocês. Aí vocês vão me perguntar, ai, prof, mas tem um monte de tipo de colágeno, em qualquer farmácia tem para vender? Tem, exatamente. Tem um monte de tipo, um monte de marca, só que a maioria delas é colágeno não hidrolisado. E o que é um colágeno não hidrolisado? É uma molécula desse tamanho. Nosso corpo não tem como absorver, infelizmente. Então, não faz efeito nenhum, infelizmente. Tu tá tomando uma proteína, ok. É como se fosse um whey, né? Mal não vai fazer, mas também não vai fazer o efeito desejado, que é na pele. Melhora na estrutura dérmica. Então, não tem ação, porque ele não vai ser transformado no colágeno da pele, porque ele é simplesmente uma proteína, tá? Então, os que nós temos respaldo científico são esses dois tipos de colágeno, o colágeno verisol e o colágeno peptidase. Esse colágeno que eu falei para vocês, que é esse colágeno inteiro, que seria o colágeno não hidrolisado, na verdade, uma das principais formas dele é a gelatina. Então, gelatina é colágeno. Vocês nunca ouviram falar quando vocês assam frango ou alguém assou um frango e fica aquela geleia no prato refratário, no fundo? Fala, isso aqui é muito bom, é o colágeno do frango. Tem que tomar isso aqui, faz bem. Sim, aquilo ali é o colágeno do frango. É o colágeno inteiro do frango. Por isso que ele fica em forma de gelatina. Não adianta você ingerir aquilo ali, que não vai ser transformado em colágeno para você. Aquele colágeno o frango produziu para ele. Agora, diferente é usar uma tecnologia, como a empresa que patenteou o C2 fez, conseguiu tirar do externo do frango, que é uma cartilagem, conseguiu tirar, então, as substâncias para produzir a patente, que é o C2. Então, não é a mesma coisa de comer o gel que se formou depois que assou o frango e suplementar colágeno do externo do frango. Então, aquele gel que ficou ali depois que assou o frango, ele é uma substância do frango, a gelatina do frango. Então, é a mesma coisa essa gelatina de mercado. Gelatina que a gente faz para sobremesa, para comer, aquele pozinho que fica com aquele formato de geleiazinha, aquilo ali é um colágeno inteiro, que é a gelatina. Então, não adianta tomar aquilo ali achando que o corpo vai conseguir produzir colágeno a partir daquilo ali, ou que aquilo ali que você está ingerindo vai para sua pele. Não vai. Proteína, o corpo vai usar como um aporte proteico, né? Então, proteína simples. Então, a essa altura do campeonato, eu acredito que você já deva estar se perguntando, tá, faz bem suplementar ou não? Qual é o benefício de tomar colágeno? Então, sim, eu te digo que sim. Pelos estudos que nós temos, né? Esses estudos já mostram os benefícios da suplementação, mas não é qualquer colágeno. São esses tipos que a gente falou que são colágenos hidrolisados, patenteados, são marcas já que já têm uma consolidação na literatura que mostram, com esses estudos, então,
que essa suplementação funciona. Mas também não é assim, né? Tomar que nem um medicamento, tomar e ver um efeito semana que vem. Não é. Infelizmente, é um tratamento bem prolongado, bem progressivo. É um tratamento longo e contínuo, se a gente quiser ver os benefícios da suplementação. Então, tem que ter paciência. E o que esses estudos mostram, então? Mostram que a suplementação de Verisol e Peptan na pele melhora a firmeza, melhora a elasticidade, melhora a densidade, diminui a flacidez, diminui a formação de linhas de expressão. Claro, vai melhorar a densidade, vai melhorar a firmeza, consequentemente vai diminuir, então, a formação dessas ruguinhas, dessas linhas de expressão. Então, esses estudos foram baseados, normalmente, a maioria deles, em pessoas que foram suplementadas e pessoas que não foram suplementadas. Então, a diferença está no envelhecimento. A gente consegue prevenir os sinais do envelhecimento naqueles pacientes que se suplementam essas formas de peptídeos de colágeno. Então, melhora muito a densidade, a estrutura da pele, a elasticidade. Então, não é uma forma, isso é uma coisa legal de vocês entenderem, não é uma forma de reversão do envelhecimento. O colágeno não tem esse poder de reversão do envelhecimento. Então, ele serve como prevenção. Depois que a pele já caiu, já teve aquele derretimento facial, já está craquelado, já está enrugado, já está completamente flácida, ele não vai reverter esses sinais do envelhecimento. Então, por isso que a gente precisa entrar precocemente com a suplementação de colágeno. Aí sim a gente consegue resultados muito bons, porque o nosso paciente vai estar evitando esses sinais do tempo, evitando que apareçam mais fortemente, mais agressivamente esses sinais do tempo. Então, sim, na prevenção ele é muito bom, mas ele não tem, infelizmente, ainda não temos essa tecnologia de reversão do envelhecimento, tá? Então, a gente não consegue tratar com suplementação, mas a gente previne muito. Então, a suplementação funciona sim, os estudos mostram que funciona sim, mas principalmente como prevenção e não como tratamento. Da mesma forma, os estudos mostram que o colágeno UC2 ele traz muitos benefícios para pessoas que têm desgaste, que têm problemas articulares, que têm doenças que fazem esse desgaste articular, né, artrites, artroses, e também em atletas que têm esse desgaste precoce pelo uso forte das articulações de impacto. Então, eles mostram muitos resultados benéficos em suplementação nesses pacientes que têm esse desgaste e também em atletas. Então, tem vários estudos publicados já. E agora eu sei que você vai me perguntar, e qual que é o melhor colágeno? Então, quando a gente se refere à pele, a gente vai falar do Verisol e do Peptan. Não tem um melhor que o outro. O que eu posso dizer para vocês é que o Verisol tem evidências mais robustas, tem mais estudos que mostram os benefícios, enquanto o Peptan não tem. Mas, via de regra, a fabricação deles, a tecnologia e a composição deles seria mais ou menos a mesma, tá? Então, são suplementação de peptídeos de colágeno, mas o que tem mais evidências, mais estudos é o Verisol. Então, lembrar sempre que o colágeno precisa ser hidrolisado para a gente suplementar o nosso paciente. Não adianta a gente dar o colágeno, aquela molécula inteira. E uma das queixas, uma das objeções que alguns pacientes apresentam quando a gente tenta suplementar é que o paciente fala, não, mas é caro, colágeno é caro. Então, é uma média de 100 a 150 reais por mês para a dose correta. Só que tem farmácia vendendo a R$ 29,90. Vocês vão ver isso. Tá, e por que essa diferença? Porque não é um colágeno hidrolisado, é um colágeno comum. De repente até gelatina, porque gelatina é colágeno. Então não estaria sendo uma falsa propaganda, porque gelatina é colágeno. Então a farmácia pode estar vendendo, o laboratório que fabrica, né, pode estar vendendo gelatina como colágeno. E tá ok, tá certo. Não é mentira. Só que não vai fazer a função que você espera que faça, que é ir para a pele, melhorar a firmeza, melhorar a densidade. Então acaba que tu gasta menos, o paciente vai investir menos, mas não vai ter resultado. Então tem que conscientizar o nosso paciente de que precisa investir um pouquinho mais para poder ter o resultado. Porque esse colágeno comum, que não é hidrolisado, ele não vai ter ação estética. Então ele pode até suprir alguma necessidade de proteína do nosso corpo, mas ele não vai ter ação estética.
Isso é muito importante avisar para o paciente. Então, ele tem um custo um pouquinho mais elevado, normalmente a média é essa, 100 a 150 reais por mês para tomar a dose certa. E daí você vai me perguntar, e qual é a dose certa? Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, ó, a quantidade indicada de Verisol ou Peptan por dia é de 2,5 gramas, 2 gramas e meio, ou 5, de 2,5 a 5 gramas. E isso é uma quantidade considerável. Tão considerável que não cabe dentro de uma cápsula. Então, como que eu vou comprar o colágeno da farmácia e vou tomar uma cápsula por dia? Não chega nem perto da dose, ainda mais que é hidrolisado. Imagina se for um colágeno inteiro. Quantas cápsulas você teria que tomar para dar essa quantidade? Então, não tem como, tá? Tem que ser pelo menos 2,5 gramas ou até 5 gramas. Então, para não se tornar tão dispendioso para o paciente, se o paciente pode investir, o ideal é a gente indicar 5 gramas. Mas se o paciente não vai investir tudo isso, pelo menos 2,5 gramas por dia. Quando que a gente vai tomar? Quando que o paciente vai tomar isso aí? O paciente vai tomar de preferência em jejum, ou pelo menos longe de algumas refeições mais robustas, porque senão o corpo vai dar preferência para absorver outras substâncias, carboidrato, alguma coisa assim, e não vai absorver aquela proteína do colágeno, o peptídeo. Então a gente indica que o paciente tome de preferência em jejum ou longe das refeições, pelo menos 3 horas longe das refeições, ou antes ou depois. Então ele vem num pozinho, pode ser comprado a granel, num pote, pode ser comprado em sachê, saborizado. Então tem várias formas de comercialização. Ele é normalmente manipulado. Eu gosto de mandar manipular, porque eu manipulo já as doses certinhas para o paciente, durante o período que eu quero certinho. E principalmente porque eu associo, aqui está o pulo do gato, eu associo com ativos estratégicos que vão funcionar para alavancar essa reação, então, de síntese do colágeno, que são os cofatores, são vitaminas, são minerais, e eu posso associar todas essas substâncias, então. E muitas vezes, quando eu compro um colágeno hidrolisado em peptídeo na farmácia industrial, na farmácia comercial, eu não tenho essa opção de acrescentar nada. O colágeno está pronto ali. Então, eu não posso personalizar aquela fórmula para o meu paciente. E além desses cofatores, eu posso colocar muito mais coisas, né? Vamos supor que o meu paciente, sei lá, está com déficit de vitamina D. Posso associar a vitamina D com colágeno? Claro que eu posso. Posso associar o que eu quiser. Então, mais essa vantagem da personalização. Então, eu sempre indico não comprar industrializado, porque tu tem aquela fórmula pronta para todo mundo, para a média populacional. Vai fazer bem para uns? Vai, mas não vai fazer bem para todos, porque não vai ter a concentração, a composição química perfeita que aquele paciente precisa. Então eu gosto sempre de personalizar a fórmula para associar então esses ativos estratégicos. E não esqueçam sempre de avisar o paciente, né, pessoal? Não tem resultado imediato. Tratamento com suplementação de colágeno é a longo prazo. Então eu já digo assim, ó, eu já boto 1 ano. Às vezes o paciente fica, como assim? Falou, ó, gente, não adianta. É para sempre. Enquanto tu não estiver lá, quase morrendo, né? Já tá partindo para outra vida, tá com sonda. Enquanto tu puder te alimentar, enquanto tu tiver uma vida que tu precisa, que tu queira estar bem, que queira ter autoestima, tem que estar suplementando colágeno. Então, quando o paciente pergunta, quanto tempo eu tenho que tomar, doutora? Eu digo, forever, para sempre. Então, não tem tempo assim, eu vou tomar tanto tempo e vou parar. Não. Pode parar, claro, se quiser, né? Se o paciente quer, não pode investir agora, para de tomar, mas não é o ideal. Qual é o ideal? O ideal é o uso contínuo, é usar para sempre. Então, como uma fonte de proteínas para o nosso corpo produzir o colágeno, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho então sobre mitos e verdades sobre o colágeno. A gente já falou bastante, né? Mas agora vamos entrar ali bem no ponto ali, que vocês provavelmente já devem ter escutado algumas dessas frases que eu vou falar agora, que são mitos e verdades sobre o colágeno. O primeiro deles, que a gente já acabou já abordando, é: se eu tomar colágeno, vai virar colágeno na minha pele? Não, não vai. Se tomar colágeno inteiro, a molécula inteira, ela vai ser quebrada, completamente destruída no suco gástrico e não vai virar colágeno na tua pele. Não é porque tu toma colágeno que vai ter colágeno na pele. Então, não tem como.
Eu faço sempre essa comparação para ser uma analogia mais didática para vocês entenderem. Por exemplo, o colágeno é a proteína de sustentação da nossa pele, assim como a queratina é a proteína de sustentação da unha, do cabelo. E quem é que fabrica essa proteína? É o nosso corpo. Então, o nosso corpo fabrica a queratina da unha e do cabelo. Vocês acham que é possível a gente colocar essa proteína e engrossar a unha? Não é possível. Se colocar queratina em cima da unha, ela não vai fazer com que a unha fique mais grossa. É a mesma coisa colocar queratina no cabelo. A queratina é fabricada. Então, shampoos e cremes e leave-in que diz contém queratina. Isso é marketing. Não pode até ter queratina ali dentro, mas não vai entrar no fio de cabelo. Não vai entrar na unha, não vai melhorar. A mesma forma o colágeno. Não adianta eu passar um creme com colágeno, porque esse colágeno não vai entrar na minha pele. Ele é uma molécula muito grande. Então pode até hidratar porque vai absorver água, mas ele não vai melhorar a densidade e sustentação. Então, colágeno não vira colágeno, tá? Tem que ser peptídeos para o nosso corpo produzir colágeno. Mais um mito. Colágeno engorda. Não sei de onde tiraram isso, mas eu já ouvi várias vezes. Então, não engorda. O colágeno é proteína, então são peptídeos. E pode ser que tenha alguma fonte calórica junto ali na fabricação, mas é assim, irrisória. Então, não engorda. Pode tomar tranquilamente em qualquer dieta de restrição que não vai contar como fonte de carboidrato. Não engorda. E terceiro, todo mundo tem que tomar colágeno. Todo mundo precisa suplementar colágeno. Isso eu já ouvi também de vários pacientes. Não, gente, não é todo mundo que precisa. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem 20 anos, eu não tenho por que suplementar colágeno nele, porque o corpo dele está com a produção a milhão. Não tem porquê. Agora, se eu tenho um paciente de 20 anos que não tem uma dieta com aporte proteico suficiente, por exemplo, vamos lá, paciente vegano. Infelizmente, como eles não comem muita proteína, praticamente nada de proteína, principalmente proteína animal, eles têm uma deficiência muito grande do aporte de proteínas. Então, nesses casos, aí sim é ideal a gente suplementar colágeno, porque a pele vai ter uma flacidez precoce. Então, por isso que é muito comum a gente ver pacientes veganos com envelhecimento precoce, porque falta esse aporte proteico, não tem esse aporte na dieta e acaba que o corpo não tem de onde tirar peptídeos para produzir colágeno para a pele. Então, vai ter esse envelhecimento precoce. Então, nesses casos, a gente precisa suplementar. Agora, passou dos 25, 30 anos, a gente já começa a fazer o efeito inverso. Ao invés de aumentar a produção de colágeno, a gente começa a aumentar a destruição do colágeno. Então, nesses casos, a gente então suplementa para melhorar, para dar um aporte para o corpo, para melhorar a produção do colágeno, então, ok? E existem, como a gente falou desse aporte proteico, então, existem alimentos que melhoram a produção do colágeno? Claro, toda fonte proteica vai favorecer o nosso corpo, né, para dar esse aporte proteico, para ele poder fabricar colágeno. Então, carnes, peixes, principalmente, né, depois ali a gente tem os cofatores, frutas cítricas que são ricas em vitamina C, acerola, kiwi, laranja, limão. Então, bastante vitamina C. A vitamina C é essencial na produção do colágeno. Então, por isso que normalmente a gente associa a suplementação do colágeno com vitamina C. Mas, que mais que a gente pode associar? Silício, o X-Nutriment, é um silício estabilizado, eu gosto bastante dele. Então, a gente associa com silício. O silício com colágeno ali, ó, é aquela dupla tijolo-cimento. Então, eles são o silício é um cofator para a síntese do colágeno, então ele tem que estar junto. Magnésio, cobre, zinco, silício, vitamina C, todos esses precisam estar associados para poder ter uma síntese perfeita da molécula do colágeno na nossa pele. Mais coisas que a gente pode associar. Antioxidantes sempre são excelentes na suplementação. Aqueles fotoprotetores orais, então a gente tem aqui o beta-caroteno, chá verde, que é muito rico em antioxidantes. A gente tem luteína, picnogenol, polipódium.
Oliolá, são muitos ativos muito ricos, tanto em nutrientes quanto em antioxidantes, que a gente pode associar na nossa fórmula e fazer uma fórmula perfeita para a pele do nosso paciente na idade que ele está. Então, assim, se a gente trata paciente que está trabalhando rejuvenescimento, é muito importante suplementar o colágeno. Muito importante, porque a gente vai ver uma melhora significativa de dentro para fora. Às vezes não adianta a gente tratar só por fora e não ter aquele aporte por dentro. Então a gente precisa também, além do que a gente se baseia muito nas fórmulas tópicas, a gente precisa de fórmulas de via oral. Então aqui, assim, ó, esse vídeo é um presente para vocês. Nós destrinchamos tudo que vocês precisam saber sobre colágeno, né? Então olha aqui, ó, a gente já montou uma fórmula perfeita para vocês prescreverem para os pacientes de vocês. Que vai ter verisol, vai ter zinco, vai ter cobre, vai ter magnésio, vai ter silício, vai ter vitamina C, dá para colocar vitamina E, que sempre é bem-vinda para a pele também. Então tem os antioxidantes ali, né, aqueles derivados dos carotenos, sempre são maravilhosos para fazer essa fórmula. E agora vamos resumir então o que a gente viu nesse vídeo sobre o colágeno, que a gente acabou com os mitos e vocês entenderam o que funciona e o que não funciona. Primeiro, o colágeno é uma substância que o nosso corpo produz e é uma molécula grande. Então não adianta eu querer suplementar o colágeno inteiro de fora para dentro que o nosso corpo não vai absorver. Por isso que tem que ser na forma de peptídeos. Cuidado que eu tenho vários tipos de colágeno. Nós temos 28 tipos. Quais são os principais? O colágeno 1, que é da pele jovem, o colágeno 2, que é das articulações, e o 3, que é de todas as peles. Então, o que eu preciso? Eu preciso suplementar peptídeos de colágeno 1 e 3. O 2 vai ser para as articulações. Principais marcas comerciais que eu tenho. O 2 é o UC2, que é o das articulações, e depois nós temos o Peptan e o Verisol, que são os peptídeos de colágeno que têm estudos comprovando a sua eficácia. Quantidade que precisa tomar por dia, 2,5 gramas a 5 gramas. Então, se o paciente pode, a gente manda tomar 2 doses ao dia, 2,5, ou uma dose ao dia, 2,5. Tá? Então, não vai ser uma cápsula, vai ter que vir num sachê, porque o paciente vai diluir e vai tomar aquilo ali. Tá? Na cápsula vai dar um número muito grande de cápsulas, vai dar em torno de 15 a 20 cápsulas. Para tomar uma vez só é muito ruim, então não tem como, tá? Então a gente faz para o paciente em sachê, ou sachê ou pozinho a granel. Daí o paciente vai usar uma medidinha, tipo aqueles scoop the whey, vai colocar no líquido que ele vai diluir e vai beber aquela quantidade. Então, 2,5 a 5 gramas ao dia. Então, a gente já viu tudo que a gente pode associar nessa fórmula junto com o colágeno, que vai trazer todos os benefícios. E o principal segredo que vocês têm que ensinar e educar os pacientes é paciência. Para a gente ver os resultados da suplementação de colágeno, precisa paciência. Então, a maioria dos estudos é feito com 8 a 12 meses. Então, ou seja, não é em 2 semanas que a gente vai ver resultado. Então, a gente vai conseguir ver o resultado a partir de 6 a 12 meses. Então, eu já falo para o paciente, é 1 ano, para a gente conseguir ver resultado bom. E outra coisa, a gente sempre tem que lembrar da qualidade de vida do paciente. Não adianta o paciente fumar, beber, não fazer atividade física, não se alimentar direito, não ter um aporte proteico e eu dar colágeno para ele tomar, dar um verisol, um peptídeo. O corpo vai acabar pegando essa proteína e levando para outros locais onde tem mais necessidade, porque o corpo está debilitado. Então, aí não adianta. Então, a gente sempre tem que orientar o nosso paciente que a qualidade de vida importa muito nos procedimentos estéticos, principalmente quando a gente fala de via oral, onde eu estou suplementando com qualquer que seja o meu ativo, vai depender da qualidade de vida. Tá? Então, precisa ensinar o paciente que a qualidade de vida importa. E aqui, principalmente quando a gente fala de proteína, esse aporte proteico do corpo. O corpo precisa ter um aporte proteico nivelado a quantidade que ele usa, para que quando a gente suplemente a proteína para ele produzir colágeno para a pele, ele não desvie essa proteína para outro lugar. Então, que a proteína vá para a pele, porque os outros locais já tem, tu já comeu e já está na dieta, ok? Então, sempre ensinar o nosso paciente, sempre educar o paciente é a melhor saída para ele ter adesão ao tratamento. O paciente que não tem consciência da importância
que tem essa qualidade de vida, a alimentação, durante os procedimentos estéticos, tratamentos estéticos, ele não vai ter adesão. Ele vai achar que não importa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O paciente acha que pagou pelo procedimento, pagou pelo tratamento e tem que funcionar. E que a parte dele não importa. Então a gente precisa ensinar o nosso paciente, se a gente quer ver resultado de fórmulas de via oral, principalmente colágeno, que é uma proteína, a gente precisa ensinar o nosso paciente. E principalmente paciência para ver os resultados. E agora que nós chegamos até aqui, eu quero saber se vocês ficaram com dúvida, se gostaram desse conteúdo. Então comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam, esse conteúdo serviu para vocês, foi útil, tirou as dúvidas, ou vocês ainda têm alguma dúvida. Comenta aqui embaixo que eu vou ajudar, vou ter o maior prazer em responder para vocês e ajudar a tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a reposição de colágeno, o tratamento de suplementação de peptídeos de colágeno. E agora então chegamos ao final desse vídeo e eu quero saber se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, compartilha com aquela colega que ainda não sabia suplementar colágeno, que precisa aprender. Então, envia para aquelas colegas que precisam aprender o que você aprendeu nesse vídeo hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então, até o próximo vídeo.